mistério acabou. A revelação da relação da Tabitha com o Victor. Como que isso é possível? Ela é a mãe dele? Como é que isso funciona? Que vem junto com a revelação sobre todos os moradores de From, caso você não tenha percebido. Como que eles foram parar lá, então? Quem são todos ali, na verdade? E a questão da Fátima, a barriga dela crescendo à medida que ela se alimenta ali. Será que as teorias vão se confirmar? Vai sair um monstro dali mesmo? Filho, nesse vídeo vamos analisar um dos episódios mais importantes até hoje de From, que é o 9 dessa terceira temporada. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais. Eu sou o João Victor. Pra você que não conhece, meu querido perturbado na cabeça como nos velhos tempos de From. Fazia tempo que eu não vi um episódio de From que me dava bugada na mente, me dava aquele arrepiozinho de assistir. Pois é, vamos falar de From terceira temporada aqui, episódio 9, o penúltimo já da temporada, que revela do jeito que a reta final deve revelar mesmo. Empolga demais pro final, né? Mas antes, deixa esse like que ajuda muito na divulgação e se inscreva no canal que já tem vídeo ainda essa semana analisando o trailer do último episódio, que aí vai vir bomba, vai ser uma loucura. E é o seguinte, temos aqui um episódio 9 que concorre fortemente, como era esperado, né? Concorre fortemente pra ser um dos melhores episódios da temporada. Eu ainda não sei se dá pra dizer que é o melhor, mas no nível de história, no nível de caminhar com a história, de trazer as revelações que a gente quer, esse aqui é um dos principais. Se o episódio 8 já começou a trazer pra gente o início dessas revelações, o episódio 9 só complementa mais e você liga as duas informações, você consegue uma resposta muito grande sobre o porquê que as pessoas estão ali em From, tipo, todas as pessoas mesmo. Obviamente a gente não tem todas as revelações aqui também no episódio, nem faz sentido, né? A gente tem muita coisa em aberto, muita coisa ali que caminha um pouco mais lento, muita coisa que dá agonia pra assistir também, e claro, pra galera que viu os spoilers, eu já vi muita gente comentando que esse aqui parece ser o primeiro episódio que os spoilers não condizem, mas eu já aviso aqui. Esse vídeo aqui não é de spoilers, não vou trazer nada sobre o episódio 10, mas eu quero explicar que o vídeo que eu trouxe de spoilers do episódio 9 e 10 era um compilado de vários spoilers que seriam informações do 9 e do 10 juntos. Não dava pra saber qual que era do 9 e qual que era do 10, e aparentemente agora dá pra concluir que todas aquelas informações que a gente trouxe, que seriam do 9 e do 10, na verdade podem ser somente do 10, exatamente, que vai ser bem grandioso. Você que não viu os spoilers, de boa, a gente vai continuar a análise aqui, mas você que viu, só se raciocinar. Pelo jeito que o 9 parou, faz total sentido continuar daquele jeito que tá nos spoilers. E é por isso que eu falo, né, você vê spoiler, você não vai acabar com a experiência nem nada do tipo, porque tem um monte de coisa que não tá lá, um monte de coisa que não tá conectado, um monte de coisa que você não vai entender, só vai servir pra empolgar mais, e é o que tá fazendo. E vamos começar ponto a ponto, a gente já começa o episódio aqui com Alice e Boyd na mata procurando a Fátima. A gente tem esse momento do Boyd pedindo um break, ele tendo problema na perna, ele tendo problema na mão, ele bugando ali, e tudo isso estimulando a ele a ser mais aberto com Alice, né? Tipo, primeiramente ele convencendo Alice de que ele acha que tá tudo bem com a Fátima, porque a Fátima levou o talismã, então ela estaria segura, dá pra passar uma noite ali, eles procurarem depois. Nesse início o Boyd aqui parece estar um pouco mais anestesiado, sabe? Ele tem a urgência de procurar a Fátima, mas nem tanto. Depois, na metade do episódio, que ele fica mais com a urgência quando chega a informação da Sarah, mas a gente vai chegar lá. Aqui, um grande ponto importante que a gente tem também da conversa deles é o Boyd meio que admitindo que a cidade tá quebrando ele. Tipo, nesse episódio, até depois, na relação do Boyd com o Kenny, quando eles saem juntos, a gente tem muito uma construção de que o Boyd tá começando no íntimo dele a assumir que a cidade realmente vai quebrar ele, que a cidade tá focada nisso e que em algum momento ele vai morrer, vai ser o fim dele. Tipo, ele admite pro Alice aqui que é isso que a cidade tá tentando fazer, conta, né, que ele viu a Tian Shen lá morrendo no primeiro episódio lá e fizeram isso de propósito pra ele sofrer, e a gente tem ele bem surtado, né, ele puxando a arma, o monstro lá na janela, fazendo o símbolo de, tipo, suicídio, né, que ele estimulando ele ficar mais perturbado ainda. A construção do Boyd aqui tá caminhando pra uns pontos diferentes, uns pontos de tipo, eles vão me lascar mesmo. Enquanto isso, claro, a gente tem que falar já no início do episódio dos pontos da Fátima com o Elgin, que prendeu ela lá no porão, ela tentando tirar a cegueira dele, ele tá completamente cego do que a mulher do kimono tá falando, de que vai deixar ela ali, e que na verdade eles vão ser salvos dali, tipo, fácil assim mesmo, personagem bem burro, né? Mas aqui também vem uma revelação importante, tá? Ele revelando aqui que a Tilly morreu porque o bebê estava assustado. Tipo, todos os pontos que esse episódio traz pra gente levam a gente a acreditar mais, né? Já sempre tem vários indícios que vão aumentando isso. Agora mais ainda de que o que a Fátima tem ali crescendo na barriga dela é um monstro. Ainda mais quando chega na questão lá do sangue, né? Que o Elgin fala que ela precisa se alimentar pro processo acelerar, e a gente vê que o processo se acelera quando ela bebe o negócio lá, que inclusive explica pra gente o porquê que o Elgin tava tirando sangue no episódio 8, né? Era pra alimentar a Fátima, tipo, pesadíssimo. A partir do momento que a Fátima começa a se alimentar desse tipo de coisa mórbida, e a barriga começa a crescer, e vai crescendo mais e mais
mais, o que significa pra gente, já adianto aqui, que no episódio 10 a gente já vai ver o resultado, a gente já vai ver o que é o bebezinho da Fátima, que gracinha, né? Já dá aquela empolgada gigantesca pro episódio final, tipo, muito grande mesmo. Você imagina pela primeira vez ver um monstro de From renascendo, que é o que parece ser. Mas assim, eu quero voltar antes pro foco do Victor, né, que de início aqui me lembra muito um meme que eu vi esses dias no Instagram e até compartilhei, que é basicamente o resumo de From. Qual que é o resumo de From? O Victor fala, ah, me lembrei de alguma coisa importante. Aí a pessoa pergunta, o que é, Victor? Aí ele, não quero mais lembrar de nada. É basicamente isso, From. Esse é o resumo e é o que acontece exatamente no início desse episódio. Ele desesperado, não quero lembrar mais de nada, vou embora, ele surta. Mas aqui a gente já começa com as cenas importantes e os indícios de que algo sobre a Tabitha seria revelado nesse episódio, com ela encostando nele e sentindo algo, lembrando de alguns flashes. E aí, só de assistir esse início, você pegar e somar com o fato do episódio 8, né, que o Victor só conseguiu lembrar das coisas depois que ficou junto com a Tabitha, você vai vendo que tudo vai se conectando. É uma crescente nesse episódio até chegar à revelação final. Mas claro que nem tudo são flores, nem tudo é agradável de assistir, né? A gente tem a questão da Julie aqui, que dá muita raiva de assistir, porque só repete o clássico. Personagem que viu e ouviu alguma coisa e simplesmente esconde, não quer contar. É o que ela faz aqui. Não aconteceu nada. Eu só fui parar lá na dungeon lá e não aconteceu nada. Tipo, por que todo mundo nessa série tem que ficar escondendo tudo, né? Tipo, é impressionante. Todo personagem tem que ter essa característica de vou ver algo extremamente importante na minha frente, quando alguém me perguntar, eu não vou contar, vou esconder. Alguns têm razão de esconder, mas outros simplesmente não têm, só porque querem esconder. Assim, aqui nesse episódio a gente tem um marco importante que, em meio a várias tretas e crises existenciais e de relação da família deles aí, a gente tem uma reaproximação da família, né? Primeiramente com o Jim e a Tabitha, e depois todos os quatro, né? Os dois pais e os dois filhos se reunindo ali no dinner. Pois é, e assim, uma coisa importante que eu observei muito nessa cena é que eles são, se eu não me engano, a única família que tá estabelecida ainda, assim, ninguém ter morrido, sem nenhum membro ter sido perdido no meio do caminho. E ter uma reunião assim, né, nos dois, voltou a funcionar o restaurante, uma reunião por um período de tempo ali. Será que pode significar uma última reunião deles, que alguém pode ir embora no último episódio? O último episódio de temporada é sempre um negócio, né, que você pode esperar qualquer coisa. Mas aí a gente tem que ir pro ponto da metade do episódio, onde tudo começa a se encaminhar e ficar realmente mais interessante. Tudo vem a partir da Sarah, que é aquela personagem que a última vez que a gente viu ela tendo essas perturbações mentais, ouvindo vozes e alucinando, foi no final da segunda temporada, e aqui ela volta até isso, servindo como uma mensageira dos monstros, uma mensageira da cidade, pra poder atormentar o Boyd, né? Nada mais do que isso. Ela é uma ferramenta da cidade pra atormentar mais a cabeça do Boyd aqui. Porque você viu o que ela fala pro Boyd? Ela fala que ouviu vozes que disseram que a Fátima está por perto, muito perto deles, mas que eles não vão encontrar ela a tempo. Tipo assim, avisando pro Boyd, ó, ela tá perto, ela sumiu e vocês vão sofrer porque ela vai morrer. Não vai dar tempo de vocês acharem. Isso é a cidade usando ela como ferramenta pro terrorismo ou não é? Claramente é. E assim, isso estimula, eu não sei se era o que a cidade queria, mas pode ser, né? Isso estimula a reunião de todos ali, pro Boyd revelar que a Fátima sumiu e estimular todo mundo sair na procura, que é aí que começa o desenvolvimento das duplinhas, né? As pessoas são incentivadas a saírem em grupos de 2 pra poder ir procurar e tentar cobrir a cidade inteira. E a gente tem um foco em cada dupla com os desenvolvimentos. Uns não tão interessantes e outros um pouco mais interessantes e importantes. Por exemplo, Elgin e Alice, né? Com os dois ali saindo, o inimigo atraindo o próprio Alice ali e o Alice se provando o cara mais burro possível, mais burro até que o Elgin. O Elgin está sendo manipulado pela mulher do kimono, tá cego nisso. E o Alice, tipo, tem todos os indícios aqui do Elgin se embolando ali na conversa, todos os indícios de que o Elgin fez alguma coisa, ele quase conta aqui, e o Alice simplesmente não capta. A única coisa que faltou é o Elgin virar pro Alice. Alice, foi eu que escondi ela, tá? Só porque ele não falou isso, o Alice, não, de boa, não, eu sei que não foi você. Ele simplesmente não pega no ar que o Elgin tá nervoso ali. Na conversa, o Elgin se embolou demais, ele quase entregou, assim. E assim, nisso eu quero focar no Boyd e no Kenny, nessa dupla aqui, porque aqui a gente tem a oportunidade de explorar um pouco mais esse pessimismo do Boyd nesse episódio, ele tipo percebendo que as coisas vão realmente dar ruim agora. E eu falo isso porque ele chega no Kenny quase como que passando a linha de sucessão pra ele, tipo, ó, se der tudo ruim, tá, se eu ficar incapaz ou se eu morrer, você assume, tá, você cuida de todo mundo. Isso mostra, somado com a conversa dele com Alice antes, né, que o Boyd tá preocupado da cidade realmente conseguir quebrar ele, tá percebendo que tá dando ruim e já tá se precavendo, tipo, eu preciso
preciso destinar um outro líder aqui que eu confio, porque deve dar ruim. Isso aqui pode ser mais um teaser de algum arco muito importante que pode acontecer no último episódio, tá? Com o próprio Boyd. Mas assim, eu tenho que falar também sobre a dupla Jim e Ethan voltando no trailer lá, e eu preciso falar dessa dupla aqui porque, apesar de não ser das cenas mais relevantes, eu achei promissor e um pouco legal, né? Que são personagens da agonia de assistir sempre, daquela preguiça, que você sabe que não vai sair nada daqui, mas eu achei bem maduro da parte deles, de entenderem que a cidade está contra eles e não caírem no golpe do Thomas. O Jim virando pro Ethan e falando pra não confiar nesse lugar, e aí que a aprovação vem pra eles, né? O teste, chega o rádio ali, e o Thomas aparece chamando, e é ali que a maturidade vem muito mais no Ethan. Ele fala, pai, tipo, o que você acabou de falar? Que não é pra gente confiar. Tipo, isso aqui não é nada, isso aqui é tudo mentira, então vamos embora. E eles deixam o rádio falando sozinho. Isso eu achei legal, porque isso frustra a cidade e as estratégias do próprio From. Mas aí, claro, a gente tem que falar de Tabitha e Julie, né? As duas ali, que é a principal parte que revela mais pra gente. Mas antes da gente chegar na grande revelação de início, a gente tem uma conversinha importante aqui que revela muito pra gente sobre a Julie. Recentemente eu trouxe uma teoria aqui no canal, caso você não tenha visto, né, no vídeo, uma teoria que não é minha, é uma teoria de fãs que eu decidi compartilhar aqui, que tem alguns pontos que fazem sentido, mas a gente tem que esperar pra ver. Mas a teoria diz que a Julie pode ser uma pessoa pra salvar todo mundo de From, já que a Julie é uma pessoa que, aparentemente de forma comprovada aqui, consegue viajar no tempo. A cena do episódio 8 traz muito esse embasamento, que ela voltou no tempo no momento que o Boyd estava lá e jogou a corda. E aqui nesse episódio, pela fala da Julie pra mãe dela, a gente consegue uma comprovação maior mesmo de que ela voltou no tempo e que não era uma alucinação. Ela mesmo fala, mãe, eu acho que não era um sonho, sabe? Eu sinto como se não fosse um sonho, como se não fosse uma alucinação. É como se ela tivesse voltado lá mesmo. Ela ter essa linha de diálogo aqui no episódio, ter esse foco, é pra mostrar pra gente que mais uma pista de que a Julie realmente pode fazer isso. Isso vai ser explorado mais, aparentemente, no episódio 10. Vamos esperar, pois é. Mas assim, antes de eu focar na parte final, a gente tem que focar na construção ali, que tem uns pontos interessantes nesse meio do caminho, tipo o Victor surtando na casa lá e tal, saindo com o machado pra derrubar a Faraway Tree. Só que o interessante aqui é ele sendo impedido pelo menino de branco. O menino chegando lá e falando que não é pra ele fazer isso, e o Victor pedindo, então por que vocês não ajudam a gente? Ajuda! E ele respondendo que tentou ajudar com o Christopher, mas não deu certo, então eles precisam aprender por eles mesmos. E isso aqui faz a gente refletir muito o seguinte, qual que é o verdadeiro papel do menino de branco? Ele tá ali pra ajudar ou ele tá ali pra atrapalhar? Será que o menino de branco, na verdade, é o mal que tá em From? É isso? Porque essa fala dele, já que ninguém aprendeu, agora vocês vão ter que aprender na marra, é muito como, tipo, vou fazer vocês sofrerem. É como se ele estivesse controlando. Sendo que depois no episódio, é como se as crianças Ankui servissem, na verdade, pra ajudar. E eles não estivessem interligados. Eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes da gente chegar no finalzão mesmo, a gente também tem que tocar no ponto sobre o Jade e o Henry. O Jade decidindo montar a árvore ali. Ele ainda por vários episódios nessa busca e sendo a pessoa mais interessada em desenvolver e explicar o enigma das árvores. E daqui não sai nenhuma resposta, talvez saia mesmo no episódio 10, mas o grande ponto que dá pra tirar dos dois aqui é uma fala do Jade pro Henry, né? O Henry tentando resolver e tentando entender a cabeça do Victor naquele lugar e como consertar ele. Mas o Jade ressaltando aqui algo que eu não tinha pensado, tá? Se você não captou. Ressaltando que não tem como consertar o Victor, porque o Victor é daquele jeito porque ele foi moldado daquele jeito. Ele viveu a maior parte esmagadora da vida dele naquele lugar. Então ele foi construído e moldado a partir de From. Então não tem como mudar ele. E é bom a gente guardar essas informações porque pro último episódio pode ser muito útil. Sempre essas falas que soltam num episódio podem se conectar depois. Por exemplo, no próprio final a gente tem coisas assim, né? A gente indo pra parte final do episódio, eu tenho que falar sobre a questão da Fátima achando o alçapão lá no chão, né? E tentando abrir e tudo mais. Ali provavelmente sendo um caminho. Isso aqui dá muita base pra que aqueles spoilers sejam todos do episódio 10, porque isso aqui se conecta com o que tem lá. Mas de novo, esse vídeo não é sobre spoilers, vamos explicar esse final aqui, analisar. A gente tem, né, a mulher do kimono aparecendo pra ela e fazendo uma atitude muito brusca, né, de ir em cima da Fátima e tampar a boca dela. E por que que ela faz isso? Ela faz isso porque ela não quer que ninguém encontre a Fátima no esconderijo ali, justamente porque a própria mulher de kimono sabe que tem alguém ali em volta. E quem que é? A Tabitha e a Julie, que foram guiadas por uma das crianças Ankui. E é por isso que a gente tem um questionamento aqui sobre essas entidades da série. A gente tem em jogo aqui o menino de branco, a gente tem a criança Ankui e a gente tem a mulher do kimono. Pelo menos por enquanto, dá pra entender muito que a mulher do kimono tá mais do lado do mal, mais do lado dos monstros, e a criança Ankui parece estar contra a mulher do kimono. Porque o que a criança Ankui aqui faz é levar a Tabitha e a Julie até o alçapão, o porão ali, pra que elas ouçam a Fátima e encontrem. E a mulher do kimono tá tentando evitar. Então a gente tem alguma coisa contra a outra ali que vai ficar mais claro depois. Mas o interessante aqui é a reviravolta, porque é esquecido
completamente a parte da Fátima, é deixado quieto a parte da Fátima pro último episódio mesmo, e a gente tem o foco na revelação gigantesca sobre a relação da Tabitha e do Victor, né? A partir da conversa com ele, nesse exato local, ela tem um flashback que já esteve ali junto com o Victor e com a Heloise, que o Victor e a Heloise eram filhos dela. A Tabitha é a Miranda, confirmando o que? Várias das teorias que a gente viu, né? Desde o início da temporada tinha teoria, por exemplo, que eu compartilhei aqui no canal da Tabitha, na verdade, ser a Heloise, que desapareceu. Depois tinha a teoria que eu também compartilhei aqui da Tabitha ser a Miranda. E agora é confirmado, a Tabitha é a Miranda. Por meio do outro episódio, por isso que eu falei que as falas de episódios anteriores são muito importantes, a gente tem a revelação de que a passagem pra sair dali era Faraway Tree, era entrar na árvore. E foi o que a Miranda tentou fazer no momento do massacre na cidade. Ela foi lá no porão, escondeu seus dois filhos, Victor e Heloise, e correu pela floresta pra poder tentar passar pela árvore. Só que quando ela chega na árvore, um dos monstros acha ela, que é justamente, olha que icônico, né? É justamente o monstro mais icônico dessa série, que é o Sorriso. É ele que mata a Miranda. E foi exatamente, aí vem a explicação da conexão de Tabitha e Miranda, né? Como é que pode a Tabitha, que é tão mais nova que o Victor, ser a mãe do Victor e a mãe da Heloise? Como é que ela tava lá antes? Ela é duas pessoas ao mesmo tempo? A explicação provavelmente está na questão de reencarnação. A Tabitha era a Miranda, tipo, o espírito, alguma coisa tava aqui nela, e no momento que a Miranda morre aqui pro Sorriso, né, que a própria Tabitha se lembra, foi quando a Tabitha nasceu no mundo real. Já nasceu, inclusive, predestinada a ter conexão com From, né? Nos outros episódios ela revela que quando pequena ainda já sonhou com esse lugar. Então ela já estava predestinada a ir parar nesse lugar. E aqui que vem a revelação sobre todas as pessoas nesse lugar, e ao que tudo indica. Tipo, devo admitir que essa cena dela desesperada, entendendo tudo isso, correndo por ali, o Victor e a Julian parando ela sem entender nada, me deu arrepios. Tipo, entrar na cabeça dela, imaginar essa situação, tentar assimilar tudo isso. Mas basicamente, a gente tá numa sociedade aí, nessa vila que é From, que simplesmente foi resetada, várias pessoas foram mortas pelos monstros, só sobrou o Victor, e depois disso, a cidade começou a colocar novas pessoas ali, foi colocando e foi colocando, com o Victor ainda presente. Então, assim, com essa revelação da Tabitha de que ela era uma pessoa que estava presente antes, reencarnou assim que a mulher morreu, ela nasceu, tudo indica que todas as outras pessoas que estão presentes na cidade podem ser realmente reencarnações das pessoas anteriores que estavam antes do massacre. Ou seja, por que que essas pessoas foram parar em From? A ideia que se tem agora é que as pessoas foram parar em From porque elas já foram criadas, elas já foram nascidas para poder ir parar em From. Desde criança, quando elas nasceram, elas já estavam destinadas a isso, porque algo que tá ali, essa entidade, sei lá que isso, controla isso. É até possível você imaginar que as pessoas só nasceram no mundo real por conta de From, e isso faz mais sentido quando no início da temporada a gente vê que From tem influência até no mundo real mesmo. Não é só quando a pessoa entra ali dentro, passa da árvore que caiu. Não, no mundo real tem influência também. O menino de branco apareceu pra Tabitha lá. A Tabitha, quando criança, já sonhava com From antes mesmo de conhecer o lugar. Então, meu parceiro, extremamente satisfatório ver que a série, nesses últimos episódios da temporada, está fazendo o que deve ser feito. Não entregar todas as respostas de uma vez, mas começar a entregar algumas, entregar novas peças importantíssimas desse quebra-cabeça. A gente já vai sair dessa temporada com muitas respostas pra encaminhar pras últimas, né, que pode ser a quarta mesmo ou até mesmo a quinta, que era mais ou menos a previsão. E olha que eu tô falando isso, a gente assistiu só até o episódio 9, não acabou a temporada ainda tem o 10 que deve revelar e trazer mais bomba do que isso aqui. Assim, o episódio 9, ótimo pra mim, um episódio, assim, totalmente ideal pra ser o penúltimo da temporada, tipo, assim, entrega muito. Não vou falar que é perfeito, porque tem muitas coisas chatas de assistir, algumas duplinhas ali não são interessantes, tem até coisas que eu pulo aqui nesse vídeo, porque não convém dizer. Mas, no geral, a premissa principal do episódio, a revelação central aqui, é extremamente importante e empolgante, que entrega verdadeiramente algo pra gente que é telespectador e que tá esperando da série, e que veio de alguns episódios, né, um pouco chatos. Por exemplo, o episódio 7 lá, que foi chatíssimo. Coloca nos comentários o que você achou desse episódio 9. Em breve a gente vai trazer aqui mais vídeos com mais explicações. Em breve tem análise do trailer do episódio 10, como eu mesmo já disse. Então se inscreva no canal pra você não perder. Deixe esse like que ajuda muito na divulgação. E já já eu tô de volta. É isso aí, um abraço. Fui!